Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem, professor Luiz Fábio com vocês. Estamos ao vivo em mais uma noite aqui, na virada da madrugada. Muito obrigado a você que está recorrente no nosso canal, muito obrigado a você que está entrando pela primeira vez. Nosso trabalho aqui é um trabalho voluntário educacional, a gente procura salvar vidas com informação. Esse portal do YouTube nosso, ele já está aqui presente desde fevereiro, finalzinho de janeiro, e nós contamos com a sua participação para podermos salvar vidas com informação científica. Nosso propósito aqui é transmitir informação científica correta, baseado em toda essa vivência que nós temos aí de mais de 26 anos, atravessando os 5 continentes. Conhecemos aí o Oriente como poucos, né? Os Estados Unidos também, a Europa. O nosso canal está aqui no YouTube, você pode assistir todos os nossos vídeos aí. Nosso trabalho é focado em Covid-19, nós somos pesquisadores científicos e também divulgadores da comunidade científica da CAGO, que é uma instituição ligada à Universidade de Harvard e à Universidade de Georgetown. É um trabalho voluntário que a gente faz com o intuito de salvar vidas. Se você não assistiu nenhuma live nossa, sugiro que você vá lá no LinkedIn e me conheça pessoalmente, tá? Nós temos formações aí em todas as áreas praticamente. Nossa especialização é em Direito Internacional, sou professor na área, mas lecionamos também Engenharia Eletrônica, somos acadêmicos de Medicina, conhecemos muito a área de Direito Biomédico e estamos nesse mercado aí há 26 anos. Trabalhamos com ciências de dados também, gerenciamento de projetos, enfim, você pode conhecer todo o nosso currículo aí nesses 26 anos. Aqui no LinkedIn, basta clicar na página ou no YouTube já vai para lá, tá? Todas as nossas certificações, nossos diplomas aí, ó, 6.504. Vamos lá. Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar por camadas de interação social em redes complexas para a modelagem de Covid-19 no Brasil. Nós comentamos com vocês isso na live passada, muita gente colocou muitas dúvidas. Eu vou tratar dessa parte de medicina e vou tratar da parte legal também. Tem muitas perguntas que vocês deixaram aqui já, estão começando a colocar no chat, vão colocando aqui. A gente vai fazendo tudo ao vivo, não tem edição, como vocês sabem, eu, vocês e Deus, né? Vamos lá. Nesse momento, vamos dar uma atualização no cenário nacional, como a gente sempre faz. Nós temos 6.259.417 casos de coronavírus no mundo, com 373.688 óbitos e 2.785.000 recuperados. O Brasil disparou, né, como a gente já vinha prevendo desde fevereiro, ainda quando estávamos na China, alertando lá. Nós somos praticamente um dos primeiros a alertar para a pandemia, quando a gente soube lá, e já alertamos aqui. O Brasil, nesse momento, com 514 mil casos, uma média de 19 mil, nesse momento, com 16 mil só hoje. Estados Unidos, com 1.837.000, com 20.599. Sendo que, como eu sempre cito para vocês, o Brasil, nesse momento, agora que testou 930 mil. E os Estados Unidos já testaram quase 17.600.000. Então nós estamos, além de não termos testes, estamos muito longe da média de testes, ainda temos muitos problemas estruturais aí, problemas de infraestrutura, problemas políticos nesse momento, problemas de foco, né? Muitos problemas. E eu vou trazendo para vocês os estudos. Aqui um estudo em mandarim, tá? Um estudo chinês, que eu já vou apresentar para vocês também, relacionado à vacina, são novidades. Alguma parte na área de neurociência também. Vamos falar também do que a China está fazendo nessa área de vacinas, Estados Unidos, Oxford, Harvard, lá onde nós já demos palestras e somos alunos. E tanto na Harvard Medical School, como em Stanford também já tem muita novidade. Aqui da Universidade da China, já vou mostrar para vocês também novidades que nós temos. E vamos começar então lá falando do modelo, para que as pessoas entendam melhor como que funciona essas camadas de interações. Então, essas redes complexas, elas são modelos multidisciplinares,
que podem representar qualquer sistema no qual elementos se conectam. Além disso, doenças virais evoluem por meio de relações onde essas pessoas se conectam entre si, o que traz uma relação 1 para 1 no uso da modelagem. Então é isso que a gente vai falar. A rede representa a sociedade, os vários tipos de contato social que podem levar ao contágio. Por exemplo, escolas, transporte público, igrejas e mesmo o dia a dia dentro de casa. Pensando nisso e baseado em estudos científicos prévios, o artigo utiliza redes complexas multicamadas para representar camadas de sociedade onde há contato entre pessoas e, consequentemente, probabilidade de contágio da Covid-19. Esse trabalho ele utiliza informações demográficas como faixa etária, quantidade de pessoas por casa, para simular 6 camadas sociais: sistemas de transporte, ambientes de trabalho, domicílios, encontros ocasionais, cultos religiosos e escolas. A simulação começa com uma pessoa infectada, então vocês vão observando aí, ó. Essa pessoa se propaga através das conexões com diferentes chances de contágio. Assim, a simulação se dá início a partir de um indivíduo infectado na rede. A cada passo da simulação, suas conexões são ou não infectadas segundo uma certa probabilidade. É válido lembrar que o estudo é uma extensão do clássico modelo de evolução de epidemia SIR, suscetível, infectado, recuperado, que eu falei para vocês na live passada, onde um indivíduo suscetível pode passar para um estado de infectado e depois de um certo período de tempo ele se recupera. Porém, além de trazer o modelo de evolução de epidemia mais próximo da realidade por meio das camadas sociais, o modelo também estende o estado infectado de rede, como mostrado a seguir. Então, observem que, primeiro você tem os casos de cada pessoa infectada, ela começa como assintomática e depois ela evolui. Sintomas moderados, sintomas graves, sintomas críticos, variando aí desde a fase de hospitalização até recuperado ou necessidade de UTI, respirador mecânico. Com diferentes tipos de sintomas, tempos de hospitalização e riscos de morte. O tempo que uma pessoa infectada pode chegar é de 25 dias. Isso varia muito, cada corpo humano reage de uma forma diferente. Como eu sempre digo para vocês, medicina não é como engenharia. Engenharia a gente tem como precisar. Um gráfico que eu mostro para vocês aqui de engenharia de dados, ele é um gráfico preciso. Medicina não é uma ciência exata. Você depende de ensaios clínicos, você depende da resposta da pessoa, cada ser humano reage de uma forma diferente. Vamos lá. Deste modo, além dos indivíduos suscetíveis e os recuperados, já conhecidos lá no CIR, no novo modelo consideramos os indivíduos que infelizmente vêm a falecer. E o estado infectado é repaginado para 4 novos tipos: assintomáticos, moderados, severos e críticos. Pode ser observadas aqui. Esse artigo da USP ele foi muito bem feito, tá? Quando alimentamos a simulação com dados populacionais do Brasil, o modelo chega a resultados próximos da nossa realidade atual. Então, observe a quantidade de novos casos por dia e a quantidade de novas mortes por dia. A gente está numa faixa, nesse momento, de 1.200 mortes por dia no Brasil, o que já é um número muito elevado. Além, obviamente, de todas essas 30 mil pessoas que chegaram a óbito, né? Além de todo o problema que já causa, nós ainda temos uma taxa que é muito alta. Nossa taxa já é maior do que a taxa dos Estados Unidos, como nós previmos aqui cientificamente desde o mês de fevereiro aqui com vocês. Então, nesse momento, há uma grande preocupação, porque a diferença total de mortes registradas por causas diferentes de Covid, logo após o primeiro caso confirmado, mostra uma considerável subnotificação no país. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que nós temos, nesse momento, ao invés dos 550 mil que vocês acabaram de ver aí, casos de notificados oficialmente, nós temos 4 milhões subnotificados. São pessoas que são mandadas para casa, são pessoas que estão fazendo tratamento em casa, são pessoas que não têm kit de teste lá para testar, não conseguem chegar até uma unidade de saúde. Então a nossa situação é muito complicada. Como a gente alarmou desde o começo, nós nesse momento já estamos no pico. Vocês sempre me perguntavam, eu sempre evitava de responder, porque vocês sabem que o nosso trabalho aqui ele é muito sério, é um trabalho muito científico, então a gente evita de ir para o lado de política, para o lado de ideologia, para o lado de achismo. Nós trabalhamos com ciências. Então, quando a gente tem informação, a gente passa informação de engenharia de dados calculada cientificamente. Não tem achismo. E o que eu disse sempre para vocês é, no momento que chegar o pico, eu vou dizer para vocês. E o que eu estou dizendo para vocês é exatamente isso.
Analisando essas diferentes ações que podem ser tomadas a partir de 26 de maio, estimamos possíveis cenários da epidemia. Então nós vamos ter um pico de casos agora, o que requer, ao invés dessas providências que estão sendo solicitadas por algumas autoridades, que nós desde o começo condenamos, não é o momento de se abandonar o isolamento. Nós nunca defendemos aqui o lockdown completo, vocês sabem disso, sempre defendemos o lockdown seletivo. O que significa isso? Você tem uma matriz, que nós explicamos nas lives anteriores. Essa matriz tem alguns parâmetros que são preenchidos por prefeituras, cidades, capitais, interior. E depois do preenchimento dessa matriz, você chega a um resultado. E aí sim você decide se faz o lockdown ou não. Até porque o lockdown, como eu já vou explicar para vocês, já tem perguntas chegando aqui, ele é uma decisão constitucionalmente das cidades, das prefeituras, das capitais, dos estados. Apesar de ter sido demorado, mas ele causou muitos benefícios. E esse nível de isolamento, se ele for rompido agora, como alguns comércios já começam a fazer, estão abrindo shopping, isso aí vai acontecer o mesmo erro que aconteceu em 1918 com a gripe espanhola lá, entre aspas, americana, já expliquei para vocês por que foi espanhola, né? Mas não é a solução correta. Nós devemos permanecer fazendo isolamento. Se a gente tivesse que dar uma sugestão, era que todas essas autoridades fizessem uma reflexão. Por mais que nesse momento a gente recomende máscaras, viseiras, protetor facial, porque o nível de contágio é pelos olhos, o nível de contágio é pela boca, né? Pelo nariz e por gotículas, como nós explicamos cientificamente. Como os estudos mostram, nós não temos ainda essa possibilidade, aqui um outro estudo da Universidade da China também, a duração em que essas partículas ficam no ar, permanecem no ar, essa possibilidade de contágio e transmissão pelo ar, que é muito perigosa. Aí outro estudo da Universidade de Harvard também, que nós acompanhamos lá, de droplets, né? Ou seja, a transmissão do SARS-CoV-2, que é o vírus, ela pode ser por partículas, por aerossóis, pelo ar. Então você pode ser infectado pelo ar. Daí então a extrema necessidade de todos estarem usando máscara, de todos estarem usando protetor facial, pela possibilidade de infecção pelos olhos, mas acima de tudo, do isolamento. Uma análise nesse momento no Brasil inteiro, análise exponencial aí, como a gente sempre mostrou para vocês, São Paulo disparado na frente aí, o Rio logo em segundo, Fortaleza em terceiro e vindo aqui atrás Manaus, Brasília, outras cidades, São Luís, Goiânia, Belo Horizonte, que já começa a crescer muito também. Belo Horizonte estava com muitos casos subnotificados, agora começaram a serem notificados oficialmente. A subnotificação ela é criminosa. A gente já comentou sobre isso aqui em outras lives, inclusive eu fui um dos autores que fiz a denúncia para o Ministério Público Federal, porque como professor de Direito é a nossa obrigação, porque não é correto. Ela não reflete com exatidão o que acontece. Você tem que ter esses casos para que a base de dados seja alimentada e para que essas pessoas sejam atendidas. Você não pode deixar de atender as pessoas. Tem muita gente que não foi atendida, muita gente que foi devolvida para casa, doente e sem saber o que fazer. Então, quando você compara o que a gente começou a mostrar para vocês, nós vamos ter um nível de isolamento atual que pode causar pico agora já no mês de junho. A gente já está no mês de junho, na verdade, né? Na virada do mês de junho. Então, o que acontece? Esses casos, eles vão ter um pico agora em junho, até o final do mês, e vão se prolongar até setembro. Mas o pico vai ser o mês de junho. Então, vocês sempre me perguntavam, professor, como que a gente sabe que vai ser realmente? Não é por achismo, não. Nós fizemos os cálculos direitinho para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui pela ferramenta de análise de pressão hospitalar. Isso é uma ferramenta de engenharia de dados. Com ela eu consigo calcular e mostrar para você. Então vamos lá. Eu tenho nesse momento, isso aqui é online no Brasil inteiro, tá? Eu tenho nesse momento, nessa calculadora de pressão hospitalar, as UTIs lotam no dia 11 de junho.
Vou mostrar aqui para vocês, para não terem dúvida, bem pertinho. Dia 11 de junho, todas as UTIs lotam. Nesse momento, minha taxa de ataque acumulada é de 91,54%. Então, dia 11 e dia 12, eu vou chegar próximo de 100%, que é o colapso do sistema. Isso é a nível Brasil. Eu calculo pela duração de semanas, casos, pela capacidade hospitalar, com os leitos que eu tenho e com os leitos clínicos, tanto os leitos de UTI quanto como os leitos clínicos. E aí eu chego no cálculo do pico agora já até o dia 12 de junho. Mas, como eu citei para vocês, esses números eles podem variar. Não é uma ciência exata, é uma simulação. Em toda simulação você tem dados que estão sendo analisados. A nossa população, com a pirâmide populacional, a distribuição prevista, tá? E aí está todo o trabalho de engenharia de dados para vocês, todo o trabalho estatístico mostrando. Então nós vamos ter o pico quando, professor? Resumindo, nós vamos ter o pico agora no mês de junho. Então a gente deve se preparar para isso. Medidas devem ser tomadas exatamente em sentido contrário, não de abrir comércio, não de estar nesse momento falando em abrir shopping, até porque, como eu mostrei para vocês, em uma das nossas primeiras lives, isso é estudado do ponto de vista de engenharia. Nós estudamos, eu mostrei os gráficos para vocês. Não tem condição de se falar em economia nesse momento. As pessoas não estão com cabeça para consumir. Esse trabalho nós desenvolvemos e mostramos para vocês ainda quando era no começo lá do mês de fevereiro, eu mostrei para vocês. Tá aqui, ó, só você pegar a nossa live, pega essa live bem aqui e assista. Essa bem aqui. Lá eu mostro o estudo todo completo para vocês. Já estão começando a chegar as perguntas aqui, vão colocando, que eu deixo para sempre para responder para o final, para não atrapalhar o raciocínio, tá? Então vamos lá. Nós vamos ter o pico aqui na MIT, também fizemos um trabalho lá, no MIT em Stanford, já vou mostrar para vocês. Também na Universidade do Japão, o que eles estão fazendo lá com relação à Covid. E o Japão também teve esse mesmo conceito que a gente está tendo agora, de liberar, de afrouxar as regras de isolamento. Esqueçam, isso aí não teve nenhum país que teve êxito. Inclusive a Suécia, que tanto falaram aí, se arrependeu, teve problemas. Todos os países que partiram para isolar, relaxar ou afrouxar o isolamento tiveram problemas. Não é a solução. A solução do ponto de vista científico é continuar com o isolamento, adotar medidas depois dessa análise, por parâmetro do mapa de risco que eu passei para vocês na live anterior, cada cidade definir se pode ou não adotar o lockdown. Se você não está tendo muitos casos, preencheu a planilha, está diminuindo, então não precisa ter um lockdown tão restritivo, né? Pode fazer um isolamento mais controlado, mais seletivo. Mas nem pensar no que alguns estão fazendo aí. Vamos voltar com escolas agora. Não, não tem a mínima condição. Isso aí é completamente errado. Não é a hora de voltar à escola, não é a hora de voltar ao comércio, não é a hora de abrir shopping, até porque não vai ter impacto comercial. Vamos abrir e vai ficar como foi em Santa Catarina, por exemplo, em São Paulo, aqui em Brasília. O que vai acontecer? Ninguém vai consumir nada. Porque a gente já mostrou o estudo para vocês científico de como que isso passa na cabeça das pessoas. Nós mostramos, pega a nossa live anterior que tem lá, explicando como foi desde 1918, quando eles tentaram fazer isso. Não gera efeito prático. Por quê, professor? Porque nesse momento as pessoas não estão pensando em consumir. As pessoas estão pensando em sobreviver. Tem 30 mil famílias, inclusive a minha, que vocês acompanharam desde o começo, que nós perdemos familiares. Então não é o momento de se falar em economia, de voltar a consumir. O momento é de prudência. Ciência é prudência, é paciência e é inteligência. Guarde isso aí, tá? Não esqueça disso não. Ciência o que é? Prudência, paciência e inteligência. Não é o momento de ser imprudente, não é o momento de não ser inteligente, e não é o momento de ser impaciente. Pelo contrário, nós temos que ter muita paciência para superar. Estamos próximos disso. Depois desse mês de junho agora,
As cidades que fizeram o lockdown, o isolamento, fizeram o confinamento, nós vamos começar a reduzir os casos. Por quê? Porque o isolamento ele só tem resultado, o lockdown só tem resultado 21 dias depois que ele é medido. Ah, professor, tem alguns políticos falando que o isolamento não produziu resultado. Eu não falo de políticos aqui, vocês sabem disso, eu evito. Porque tem alguns, inclusive, que tem uma lógica aí eugenista, né? Isso é estudado em medicina. Essa lógica, ela não é normal, tá? Quem é aqui da área médica sabe o que eu estou falando. Isso não é normal. A pessoa que fica falando esse tipo de coisa, inclusive vocês podem ler lá, Francis Galton, que ele fala o que é essa lógica eugenista. É aquela pessoa que é negacionista ao extremo. Ela já não está num ambiente normal. Ela já está impactada. Tudo que você falar para ela, ela não acredita. Se você disser para ela, olha, no Brasil nesse momento tem 30 mil óbitos. Inclusive eu conheço diversas pessoas, está sendo mostrado diariamente nas emissoras, que essas pessoas morreram, que familiares estão chorando, que tem atestado de óbito no cartório. Está tudo lá, tudo documentado. Isso é real. Mesmo assim elas vão dizer que não existe. Mesmo assim elas vão dizer que foi invenção. Então isso não é uma situação normal. Isso aí é estudado em outras disciplinas, isso aí é estudado em outra esfera, isso é uma lógica eugenista. Essas pessoas não estão no seu âmbito normal quando elas comentam isso com você. Tá? Eu não considero isso mais uma situação normal de discussão. Isso é um negacionismo ao extremo. Não precisa você ir muito longe. Todas essas pessoas estão aí. Todas essas famílias sentiram, perderam familiares. E muito pior, como foi com a nossa, como foi muitos dos que vocês estão assistindo aqui. Eu, inclusive, sempre faço isso, mas gostaria de mais uma vez reiterar nossos sentimentos a essas famílias. Por mais que alguns políticos não façam isso, e estão errando, porque deveriam fazer, porque são irmãos nossos, são famílias e famílias que estão perdendo seus parentes. Está caindo aqui no Brasil 8 aviões Boeing por dia. Estão morrendo 1.200 pessoas por dia. Isso não é uma situação para estar se discutindo esse tipo de coisa. Não, era uma situação para estar se criando um gabinete de crise nacional, para todos eles estarem unidos e enfrentar esse momento. Nós vamos passar a 23 dias sem o ministro da Saúde, porque os 2 últimos saíram. Tem alguma coisa errada. Ah, tem problemas. Tem problemas, não é só no presidente não, tem problema nos governadores, tem corrupção, isso aí tudo tem que ser resolvido. Aqui a gente vai tratar só de ciência, eu não vou, inclusive as perguntas que estão chegando aqui, estão chegando muitas perguntas aqui com relação à parte política. Não adianta, pessoal, eu não vou responder, eu não vou entrar nesse aspecto, porque para mim não interessa. Eu tenho que mostrar ciência para vocês. Vocês já têm maturidade suficiente para julgar. Eu acho que eu não preciso entrar nesse tipo de assunto, não. Nós já temos tanto problema para resolver. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: nós precisamos criar uma coalizão, uma força de coalizão muito forte para enfrentar isso tudo. Essas famílias que estão sofrendo, todas elas, e as que ainda vão sofrer, que ainda vão ser contaminadas, Deus queira que não. O nosso trabalho aqui, inclusive, é nesse sentido. Vai dar 1h30 da manhã, nós estamos ao vivo, muitos de vocês estão comigo aqui, muito obrigado por isso, eu sei do esforço que vocês fazem também. Eu também sou pai de família, como muitos de vocês, eu podia estar com minha família, mas eu estou aqui preocupado em salvar famílias brasileiras. É minha obrigação como profissional, como cidadão. É minha obrigação alertar. E quanto mais famílias a gente puder salvar, mais alegre, mais feliz todos nós vamos ficar. Porque a nossa obrigação é essa. Esse é o momento de esquecer a economia, de se falar em salvar pessoas. Morto não consome. O comércio, um aviso para vocês aí. Vocês estão perdendo 1.200 consumidores por dia. Para vocês que pensam só em economia. Esse não é o momento de pensar em economia, esse é o momento de pensar em salvar vidas. Então, essa simulação, ela considera que todos os casos graves e críticos são tratados normalmente. Vocês lembram daqueles gráficos de hospitalização que a gente mostrava? No caso do fim do isolamento, a demanda por UTI e respiradores pode chegar a 3 vezes a capacidade total do país inteiro. Isso significa que muitas pessoas não seriam tratadas devidamente e o número de mortes seria muito maior. Além disso, a configuração na simulação de manter o isolamento considera os níveis de quarentena entre 50% e 60%. E a realidade é que o isolamento tem caído muito ultimamente, ficando na maioria das vezes abaixo de 50%.
Isso explica, por exemplo, o enorme salto nos números de ontem, que a gente mostrou. Tá aí, ó. Então esse é o gráfico que mostra o índice de isolamento no Brasil. Os números projetados para o nível de isolamento atual podem ser muito maiores. Projeções futuras são difíceis, pois existem muitos fatores envolvidos, como o nível atual de isolamento, mudando constantemente. Além disso, os resultados de uma simulação dificilmente serão exatos. A ideia é tentar aproximar uma média com base no que se sabe até o momento. E essas informações estão em constante atualização. De qualquer forma, nas simulações podemos ver como um maior isolamento pode causar grande impacto na forma da epidemia e reduzir consideravelmente o número de casos e mortes. Esse trabalho da USP está aqui, ó, está divulgado aqui na Cornell University. Coloquei aqui para vocês também, tá? O nosso COVID Visualizer do Brasil aí com todos os casos. E o trabalho aqui listado para vocês, tá? Na Cornell University. É só olhar lá quando quiser consultarem. Bem aqui, esse é o mesmo trabalho que eu mostrei para vocês, só que na publicação científica lá, referenciada, tá? Como paper. Social Interaction Layers in Complex Network for the Dynamical Epidemic Modeling for COVID in Brasil. Ok? Bom, vamos lá. Muitas das perguntas que vocês estão fazendo aqui e deixaram no chat é relacionado a se o Brasil já é o epicentro do mundo. Sim, o Brasil já é o epicentro do mundo. Eu falei para vocês isso aqui ainda no mês de abril. Nós já éramos epicentros em abril. Se você considerar os casos subnotificados, somados aos notificados oficialmente, nós já temos mais de 4 milhões de casos subnotificados. Então nós já passamos os Estados Unidos em casos subnotificados. Em casos oficiais, não. Se você for contar só os casos oficiais, nós ainda não passamos. Mas já estamos em segundo colado com eles. E vamos encostar. Isso, estatisticamente, a gente já consegue mostrar para vocês. É só a questão de notificação. Como nós estamos testando pouco, por isso esse número ainda não aparenta. Mas, realmente, nós já passamos deles. Nós já somos epicentro. O que a gente quer dizer com isso? Todos nós confessamos aqui torcer diariamente para estar errado. Mas a situação é cada vez mais grave. Todos esses estudos aqui evidenciam. A gente tem falado para vocês e tem mostrado os estudos de picos de casos oficiais e casos subnotificados, né? Mostrando que são muito maiores do que qualquer outro país do mundo já desde abril. E agora nós temos uma péssima tendência, porque além desse número ser exorbitante, como vocês estão vendo, a gente tem um outro problema. Vou mostrar para vocês aqui. O problema é, nós testamos só 930 mil. Os Estados Unidos já testaram 17 milhões 597 mil. Ou seja, na hora que esses testes aqui aumentarem, nós vamos aumentar muito mais. O que significa que a nossa situação é muito pior do que a dos americanos. E como nós previmos aqui, alertamos desde o começo, fizemos diversos planejamentos, planejamento de metas, sugestões, ações. É só vocês pegarem lá, comparamos o que o país deveria ter feito, mandamos sugestões, fizemos o que foi possível para evitar isso aqui. Mas a realidade é essa. Nós estamos num patamar cada vez mais complicado. Nós somos epicentro do mundo em casos subnotificados e estamos numa situação muito complicada, tá? É o que os gráficos mostram. Eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês, que mostra a distribuição por países. Se você observar, o pior caso do mundo em casos oficiais é os Estados Unidos, obviamente, porque eles já testaram muito mais do que a gente. Nesse momento, eles têm 1.837.000 casos oficiais. Eles representam 29% dos casos no mundo. O Brasil estaria, então, com, ainda está atrasado aqui, com 514 mil casos oficiais. Nós representaríamos, nesse momento, 8,22% de casos no mundo. O que a gente está dizendo para vocês é, se você somar a quantidade de casos subnotificados, nós já estamos maiores que os Estados Unidos em número de casos, o que nos eleva a uma posição mundial muito complicada. Então, reitero, não é o momento de se abrir o comércio, não é o momento de se estar devolvendo as pessoas para casa como está acontecendo. O que adianta a pessoa chegar no posto de saúde, ser atendida e ser devolvida para voltar para casa de metrô ou de ônibus, se ela está contaminada? Ela vai infectar mais. Ela vai entrar no ônibus com máscara ou sem máscara. Se estiver com máscara, a infecção
diminui. Mas se ela já está sintomática, entrando no metrô ou entrando no ônibus, ao invés dela ser tratada lá no posto de saúde, ela entra no ônibus, no metrô e sai contaminando mais pessoas que estão lá. Principalmente as que estiverem sem máscara, estiverem sem protetor facial ou estiverem sem a viseira. Vão ser contaminadas. Então, cada vez que a gente omite o atendimento, não atende, não faz o teste no momento que a pessoa chega, não passa a medicação, não começa o tratamento, não começa o diagnóstico, você, ao invés de reduzir só aquela pessoa, pelo estudo que a gente mostrou para vocês, você acaba contaminando mais muitas outras. É uma situação muito complicada. Então não é o momento de se relaxar o isolamento. Muito pelo contrário, é um momento de muita cautela, de muita prudência e de muito cuidado. Principalmente porque nós não estamos falando de uma pandemia tão simples. O contágio dela é muito rápido. Além da dificuldade que há de não ter vacina, de não ter kit de teste, de não ter remédio que curem efetivamente, você tem ainda um grave problema, porque a COVID, como eu sempre falei para vocês, muita gente não sabe disso, mas ela nunca foi uma gripezinha. Ela é, na verdade, uma doença multissistêmica. Por quê? Porque ela tem danos neurológicos, ela causa dano digestivo, ela causa danos respiratórios, ela causa danos renais, ela causa danos cardiológicos. Tem inúmeros pacientes aí com infarto de miocárdio, principalmente os que andaram colocando cloroquina lá, aquela panaceia da cloroquina. É outro assunto também, que eu não vou nem entrar em detalhe aqui, porque parece que está começando a ser superado. Né? Inclusive tem muitas perguntas aqui. Professor, minha mãe tomava hidroxicloroquina para lúpus. Só é outra situação. É outra situação completamente diferente. Um remédio que você toma para um tipo de doença não significa que vai dar certo ou que vai dar errado para outro tipo. São situações diferentes. Tá? Ela afeta o miocárdio. Tem muita gente que infartou, inclusive médicos que infartaram, tá? E morreram. Então, esqueçam, não é assim, as coisas não são assim. Além dela ser uma doença multissistêmica, ela tem riscos de síndromes. A gente tem estudado bastante. Tem risco de síndrome de Kawasaki em crianças todas manchadas. Tem síndrome de Guillain-Barré. Já mostramos isso para vocês. Os pulmões, claro, eles são os mais prejudicados. Mas o SARS-CoV-2, ele pode se instalar e causar danos a outros órgãos. Então, mais do que nunca, tem que usar máscara, protetor facial, viseira. Lembrando que a viseira não substitui a máscara e a máscara não substitui a viseira. Protetores faciais substituem a viseira, mas não a máscara. Você tem que usar os dois, tá? O vírus do SARS-CoV-2, que é da doença COVID-19, do grupo do coronavírus, ele é um micrômetro. O que é um micrômetro? É um fio de cabelo seu dividido por 300 mil. Então ele entra pelo seu globo ocular, que é os olhos, entra pelo seu nariz, entra pela sua boca, tá? Tem que ter muito cuidado. A viseira, ou protetor facial, serve exatamente para isso, para proteger os seus olhos. Se você tiver óculos, pode ser até uma forma de prevenção, mas não tão eficaz. O eficaz mesmo é o protetor facial e a viseira. Tá? Não é porque o bichinho tem perna para andar não, mas é porque nós, tendencialmente, a gente leva a mão ao rosto com frequência. E para quem usa óculos, sabe que está constantemente tocando com as mãos para ajustar. E as mãos são veículo de transmissão do vírus, então tem sempre que usar viseira ou protetor facial. Sobretudo se você estiver num ambiente fechado, tá? A máscara serve para proteger seu nariz e sua boca. Lembrando que nem todas as máscaras oferecem proteção. As que a gente normalmente recomenda são aquelas cirúrgicas, N95, M2, M3, que são as mais confiáveis, ok? Mas se você quiser testar sua máscara, você pega um isqueiro. Pega um isqueiro e acende lá. Coloca a máscara e sopre na chama. Se a chama apagar, com certeza a máscara não é de boa proteção, tá? As máscaras descartáveis, elas perdem a qualidade devido à umidade emitida pela nossa boca e respiração. Por isso tem o nome de máscara descartável. Então você já sabe, é usar e jogar fora. Em média tem uma duração de 3 horas de proteção, mas cada caso é um caso. Depende do tipo de máscara, do risco que está envolvido. Quanto mais a gente se expõe a esse contato social, mais nós temos chances de proteger e proteger os outros. Eu falei para vocês na live passada aí. Há transmissão aérea do vírus pelo ar,
Nós mostramos aqui como que ocorre, mostramos o estudo detalhado, mostramos o gráfico em 3D para vocês, mostrei lá do nosso curso de Harvard aqui como que é feito, como que essas partículas ficam nas pessoas, mostrei tudo isso para vocês. Então precisa ter cuidado, tá? Muito cuidado quando estiver usando a máscara para não ter problema. Bom, aí vocês perguntaram com relação a... Sim, com relação à máscara. Como é que deve ser ajustada? Deve ser ajustada ao rosto. Normalmente ela tem que tapar completamente seu nariz e sua boca, tá? A gente deixou aqui no rodapé todo um caminho para vocês com as técnicas de utilização, mas pode pegar o manualzinho do fabricante que ele explica. Todas essas informações estão no nosso canal aí, tem um menu lá detalhado com resumão para você. E a gente não deve levar a mão à cara em circunstância nenhuma, né? E isso você tem que começar a treinar. Tem que treinar, pessoal? Tem que treinar. É só começarmos a reparar mais nisso e evitar, pensando na nossa atividade motora. Tem que fazer a desinfecção das mãos. A gente tem muito esse hábito de mexer no rosto e fazer de forma inconsciente, né? Como o vírus é extremamente perigoso e de fácil contágio, sobretudo se você tiver aí desinfectado as mãos antes, sempre desinfecte com água e sabão, ou então álcool em gel, porque eles matam a cepa do vírus. Por quê, professor? Porque as nossas mãos tocam em superfícies que podem estar contaminadas e o vírus sobrevive, quer em superfícies, quer nas nossas mãos. Eu mostrei para vocês na live anterior como é que ele sobrevive. Que distância que eu devo utilizar? Eu estou começando a responder as perguntas que estão chegando aqui no chat, tá? Professor, eu posso usar luva? Sim, a luva ela protege as mãos ao tocar as superfícies, mas lembrando que ela não elimina o vírus que você pode ter, tá? Noção de como utilizar e como se proteger. É melhor você desinfectar as mãos do que pensar que elas estão protegidas por usar luvas. E não estar protegidas porque não sabe se vai utilizar. As luvas, elas são completamente descartáveis. Não dá para você lavar, desinfectar e reutilizar a luva, hein? Pega a luva e descarta. Qual a distância mínima de segurança? Olha, isso aqui é muito relativo. Tem gente que fala que é 1,8 metros, tem gente que fala que é 2. Eu aconselho até mais pelo senso comum. A gente tem que perceber mais ou menos a distância em que não levamos com gotículas de saliva e outras substâncias invisíveis que são expelidas da nossa boca e da boca de qualquer pessoa. Então, a princípio, quanto mais você puder ficar distante, melhor. 2 metros, daí para frente, tá? Professor, é verdade que o vírus sobrevive em gotícula suspensa no ar? Sobrevive? Bom, sua pergunta aqui, ela me pega um pouquinho, mas vamos lá, eu vou te responder cientificamente, tá? Sobrevive não, por quê? Sobrevive sim, por quê? Porque na verdade o vírus não é um ser vivo, né? Ele necessita se hospedar para depois ele atuar. Por isso que o isolamento social previne esse contágio, deixa de ter a possibilidade do hospedeiro e isso diminui o número de pessoas contagiadas. Ok? Então, isso aí eu expliquei cientificamente com o estudo das principais faculdades do mundo na nossa live anterior. Você pega a live anterior lá, dá uma olhada, por favor, que lá tem o estudo mostrando. Eu fui lá no laboratório de Wuhan, peguei lá na China, tudinho, mostrei para vocês. Até trouxe um estudo aqui da China para que vocês pudessem olhar. Tá, não, esse aqui é outro. Esse aqui é um assunto que a gente está fazendo, que eu ia comentar com vocês. Eu comento logo, já vou responder aqui. Filha, bota essas outras perguntas aqui para o papai responder. Vamos lá. Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo com outros pesquisadores na Universidade de Stanford, tá? A ideia é utilizar o próprio Apple Watch ou similar, o relógio que você usa no pulso, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, ó, Apple Watch. Então, qual é a nossa ideia? A gente está fazendo um trabalho para que você utilize o próprio Apple Watch como medidor de oxímetro e batimento cardíaco para trazer esses parâmetros e fazer um pré-teste para o coronavírus. Complicadíssimo, sei disso. Tanto é que a gente está há bastante tempo fazendo isso aí. Mas está aqui, ó. Isso aqui são os primeiros resultados de ensaios. É um trabalho longo, não vai ser para agora, mas no futuro vai surgir resultado. E você pode participar também do estudo, tá? Se você tiver qualquer relógio aí, Apple Watch 1, 2, 3, 4, pode se habilitar aqui, entrando no site, e a gente começa a coletar esses dados. Como tem engenharia da computação, engenharia eletrônica, parametrização, tem muita coisa que não é só na área de medicina, a gente está estudando com muito detalhe,
mas a ideia é conseguir utilizar seu próprio Apple Watch aí para poder fazer testes de coronavírus através da arritmia cardíaca, tá? É um assunto para as lives futuras, mas saibam que a gente já está trabalhando nesse sentido. Um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Bom, vamos lá. A COVID Visualizer, sim, vamos lá, trazendo as perguntas aqui. Estudo da China, que eu vou mostrar para vocês, está aí, ó. Vamos continuar com as perguntas lá, vão colocando, tá? Vão colocando que a gente vai respondendo na medida do possível. Professor, se estamos num ambiente fechado, sem ser arejado ou ar livre, é natural existir no ar gotículas onde o vírus possa estar suspenso. O ar-condicionado, ele tem condições de capacidade de se manter suspenso? Sim, entendi. Bom, vamos lá. Se você tiver num ambiente fechado, um ambiente que não é arejado ou ao ar livre, é natural existir no ar gotículas onde o vírus possa estar suspenso. Isto porque alguém tosse ou espirra. Quando essa pessoa tosse ou espirra, como eu mostrei no elevador lá para vocês na live passada, são expelidos milhares de gotículas. Essas gotículas são invisíveis e elas têm a capacidade de se manter suspensas no ar durante algum tempo. Se junto dessas gotículas vier o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, nós vamos nos contaminar. Eu mostrei para vocês numa sala de Harvard, que a gente fez em laboratório lá, fez na China também, na HKU, na Hong Kong University. Eu mostrei na live passada. É só pegar e assistir o 3D lá, que aparece como as gotículas caem, com onde elas ficam, tudo lá para você, tá bom? Devemos proteger os olhos, nariz... Sim, com certeza, tá? Sempre você deve proteger os olhos, nariz e a boca, que é a nossa porta de entrada. Sobretudo se você estiver em local fechado e onde exista movimento de pessoas, tá? Como exemplo, supermercado, metrô, ônibus ou espaços reduzidos, pouco ventilados ou arejados. Professor, tem risco de eu pegar COVID pelo ouvido? Nossa, que pergunta, hein? Vamos lá. Tá. Naturalmente não. Por quê? Ele não tem como entrar pelo seu ouvido, porque o ouvido não faz parte da mucosa. Mas se você estiver fazendo uma cirurgia lá do tímpano, aí sim, tá? Então a pergunta é interessante, apesar de ser inusual, mas é interessante. Então tem que ter esse cuidado também, tá bom? Então, resumindo, pega pelo ouvido? Não. Naturalmente não, porque não está ligado a mucosas. Você vai pegar por onde? Você vai pegar pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Ok? Por isso que deve proteger esses três. Agora, se você tiver com alguma cirurgia no tímpano, alguma coisa lá que está aberta, aí tem esse risco sim. Professor, como é que eu levo a mão ao rosto sem perceber? Com relação à higiene, né, que ele está perguntando? Tá, então vamos lá. Por que levamos as mãos ao rosto sem percebermos ou sem conseguirmos controlar? E como as mãos podem ter tocado no local contaminado? Tá, vamos lá. Bom, como as mãos podem ter tocado no local contaminado, é necessário que você limpe, tá? Que você desinfete as mãos com álcool em gel, 70 graus é suficiente, ou lavando com água e detergente, sabão, sabonete, tem que tirar a cepa lá, tá? O interessante é você retirar a película de gordura que se forma nas suas mãos. Sem a gente dar conta, acaba formando ali. É isso que fica lá. Portanto, até um sabonete, um detergente, um sabão, que nós sintamos que tem essa capacidade desengordurante, é eficaz para matar a cepa do vírus. É só fazer isso aí, pessoal. Fez isso aí, não precisa ficar preocupado. Outras curiosidades que vocês têm para se proteger, tá? O vírus, ele fica no cabelo também. Por isso que a gente sempre deve usar uma touca quando for lavar o cabelo, depois de exposição a locais possíveis de contágio. O vírus fica na roupa? Fica, tá? Fica na roupa também, tá? Tem que ter esse cuidado, sim. Eu falei para vocês, inclusive, na live passada, respondendo uma pergunta com relação ao ferro de passar. Ferro de passar acima de 80 graus mata o vírus. Então é aconselhável que, claro, você tem que lavar a roupa, tem que ver se não é tecido sintético. Eu falei isso na live anterior. Mas aí chega lá, passa o ferro de passar, mata na mesma hora, tá? Professor, o vírus pode ficar no dinheiro por vários dias? Sim, pode, tá? Inclusive é muito usual a pessoa se contaminar porque o vírus fica no dinheiro. Então evitem usar cartão de débito, transferir, pagar pela internet, evitar de pegar em dinheiro, tá? Não só com relação ao coronavírus, mas sempre tem muita coisa ruim ali no dinheiro. Não pegue, não. O vírus pode ficar no papel? Sim.
fica no papel também, tá? E não só no papel não, tá? Alumínio, essa outra pergunta aqui que ele está fazendo, ó. Pode ficar na madeira ou no plástico? Sim, também pode. Então, resumindo, vamos lá. O vírus ele fica no papel, no alumínio, na madeira, no ferro, no plástico. Pode resistir, inclusive, até 3 dias em alguma dessas superfícies aí. Eu mostrei um estudo para vocês na live anterior, um estudo mais científico, tá, com relação a isso. Ele fica até 3 dias, então tem que ter muito cuidado. Pessoal, um colega meu falou que o vírus pode vir pela sola de sapato. Sola de sapato? Sim, claro, claro. Por isso que é aconselhável que você tenha na entrada da sua casa sempre aquela que a gente chama de zona suja. Chega ali e faz o protocolo. O que é o protocolo? Retira roupa, retira sapato, deixa tudo ali. Corre para banhar com água quente, para desinfectar tudo direitinho. Se não tiver, pode ser com água gelada. Enfim, mas tem que fazer o protocolo de segurança para desinfectar, tá bom? Próxima pergunta, filha. Chegamos da rua, retiramos roupa e sapatos. O que acontece? Bom, tem que adotar o protocolo de segurança que a gente já comentou aqui na live anterior. Em lives anteriores. Não foi na live anterior, foi numa antes dessa anterior. Mas eu já mostrei o protocolo para vocês. O que tem que fazer lá? Chegou da rua, retira a roupa, sapato, sobretudo se estiver em zona de possibilidade de existência de contaminação. Toma um banho imediatamente, separa todas as roupas e adota o protocolo, tá? Próximo, filha. Professor, tem possibilidade do vírus ficar na maçaneta, no interruptor da luz? Sim, sim. Falei disso também para vocês nessa live bem aqui, ó. Como o vírus se propaga pelo ar. Falei nela aqui. Pode ir lá que você vai assistir o estudo detalhado. O que eu quero dizer com isso? O vírus ele fica na maçaneta da porta, no interruptor da luz, no elevador. São locais onde tocamos. Onde você tocar com a mão, ele fica lá. Um descuido seu na desinfecção, ou então ele pode ter sido tocado por alguém com as mãos contaminadas. Por isso que é aconselhável a limpeza, desinfecção de maçaneta, interruptor, mouse de computador também, chave, talher, sempre fica lá. Superfícies de chão, sempre limpa o que puder, tá? Eu uso luvas, queria saber qual o tempo da luva. Não, luva é descartável, já falei para vocês aqui, tá? Ó, eu quero dizer para vocês o seguinte, luva, máscara, coloca no lixo, tá? De forma consciente, coloca lá no lixo comum, se possível dentro de um saco, se não tiver seletivo lá, se não puder colocar dentro de um saco, coloque no lixo, nunca no chão e nunca debaixo de carro, como algumas pessoas fazem. Você tem que proteger o ambiente e tem que se proteger. Ok? Outras perguntas que estão chegando aqui. Vamos lá. Vão colocando aqui que a gente vai respondendo. Professor, com relação à minha conta de energia. Eu falei para vocês na live anterior. Não pode cortar a conta de energia, tá? Você vai ligar lá e vai dizer, olha, uma professora de direito falou para mim que tem uma decisão na 12ª Vara Federal em Brasília que impede que vocês cortem minha energia, minha água e qualquer serviço público essencial que eu tenha. Então, internet pode cortar? Não, não pode. Aí a outra pergunta que ele deixa aqui. Já cortaram a minha energia, eu posso pedir a religação mesmo estando em atraso? Sim. Você vai ligar lá e vai dizer, olha, vocês não poderiam ter cortado minha energia. Pega o protocolo, vai na minha página aqui, vai lá no meu Facebook que tem a cópia do alvará judicial lá da sentença. Você vai ligar e vai mencionar. Eu quero que vocês venham ligar minha energia, porque o que vocês cortaram inadvertidamente descumpriram